Senhor, nos alimenta nesta noite com a Tua palavra. Quão bom estar diante da Tua presença, ó Deus. Seja conosco nessa noite. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, papai. Em nome de Jesus, ministra sobre nós, Pai. Aleluia. Obrigado pela Tua graça que transforma. Senhor Jesus. Aleluia. Pra onde eu irei sem Ti? Pra onde me esconderei? Pra onde eu irei sem Ti? Onde me esconderei da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estarás. Por onde eu for, Tua mão me guiarás. Não me esconderei de Ti. Não me esconderei de Ti. Aleluias! Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Irei sem Ti. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se somente Tu tens a vida eterna, Deus. Aleluia, não me esconderei, Senhor. Eis-me aqui. Pra onde me esconderei da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estarás. Por onde eu for, Tua mão me guiarás. Não me esconderei de Ti. Não me esconderei de Ti. Oh Deus, aleluias. Por onde eu for, Tua mão me guiarás. Não me esconderei de Ti. Não me esconderei de Ti. Aleluias. Oh Senhor Jesus. Aleluias. Eu não abro mão da Tua presença, Deus. Aleluia. Não abrimos mão do Senhor, Deus. Aleluia. Oh Jesus. Não abro mão da Tua presença. Eu não abro mão do Teu amor. Eu não abro mão da Tua presença. Eu não abro mão. Aleluias. Aleluia. Glória a Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, por essa noite. Então, estamos aqui para mais uma comunhão, mais um partir do pão, né? Espero que você esteja bem, que a sua casa esteja sendo guardada e que a paz que excede a todo entendimento humano possa estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Que a tua família esteja guardada, que os teus filhos possam estar sendo guardados, ou que a boa mão de Deus possa estar sobre a nossa vida nesta noite.
e que daqui a pouco, quando formos dormirmos, né, que o Senhor possa estar conosco, se assim for da sua vontade, que amanhã nós viremos levantar, né, que ainda possamos desfrutar da sua presença, porque a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né, com o selo da redenção, até aquele dia, para o resgate das nossas almas, quando o Senhor se manifestar nos céus. Então, irmãos, dos céus. Então, louvado seja o Senhor Jesus por esta noite, e eu louvo a Deus por esse momento. Confesso que estava ansioso para poder estar compartilhando, né, um pouco dessa palavra maravilhosa, né? Mateus 4,4 vem dizer para nós. Mateus ele faz uma repetição do que Moisés falou, né, lá em Deuteronômio, que ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Embora o pão seja necessário, né? Embora a comida seja necessário, mas a palavra de Deus é verdadeira bebida e verdadeira comida, que vai redundar numa vida eterna. Então nós louvamos ao Senhor, né, por essa oportunidade. E queria já que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, do 11 até o 14, né? Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao 14, que fala, a epígrafe desse texto é a vida em resposta à graça de Deus. Como nós devemos viver, né? Em resposta a esse favor imerecido que chegou até nós. Então, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aleluia, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, aleluia, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar-nos para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, né? Que bênção maravilhosa essa, né? Portanto, a graça de Deus se manifestou, né? Salvadora, uma graça que se manifesta, uma graça que se manifestou, né? E se manifestou, o tempo do verbo indica uma referência à encarnação do Senhor, né? A primeira vinda do Senhor. Então, quando o Senhor se manifestou, quando o verbo se fez carne, né? Essa graça, ela se manifestou de uma forma salvadora para todos os homens. Agora existe um caminho para o perdido. Agora existe uma direção para aquele que caiu. Agora existe uma esperança para aquele que não tem nenhuma esperança, que vive nesse mundo, né, sem nenhuma esperança, né, que já não tem mais esperança, que já não espera, né, que já não aguarda mais nada. Então há uma esperança, né? Essa graça, ela se manifestou salvadora para todos os homens, todos sem exceção, né? Não importa a sua natureza do pecado, não importa aonde você está, não importa o que você fez, né? O coração do Senhor é que todos os homens sejam salvos. Todos os homens chegam ao pleno conhecimento do Filho de Deus
e essa graça ela se manifesta justamente para esse fim, para essa finalidade. Esse favor imerecido se revela como essa finalidade: salvar todos os homens através da ministração, da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, a graça ela se manifestou salvadora, né? O papel da graça é essa manifestação, tem um único objetivo, um único propósito: salvar todos os homens, né? Ela descreve a manifestação de Jesus Cristo, que oferece a salvação gratuita, né, a todos, e ensina os crentes a viverem de forma justa e piedosa, né? A graça também ela educa-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, né, de forma sensata, justa e piedosamente. E o final disso é aguardando a bendita esperança, que é a manifestação, Senhor Jesus, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em favor da humanidade. Então, irmãos, eu quero já destacar aqui alguma coisa, né? Essa graça, esse favor imerecido de Deus é disponível a todas as pessoas. Nós não somos nós que apontamos quem deve ou quem não deve ser salvo, né? Eu sempre falo para minha esposa, né, que lá no céu nós teremos muita surpresa, né? Aquelas pessoas que você julgava, que talvez nós julgávamos que não vai estar lá, de repente ela vai estar lá, e aquela que nós imaginávamos que estaria, né, talvez não vão estar, né, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus usar, deixa eu ajustar aqui, de Deus usar a sua misericórdia. Então, irmãos, essa misericórdia de Deus, essa misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, né? E o desejo do coração do Senhor é esse, que nenhum de nós nos percamos, né? E essa graça, ela tem um outro objetivo, né? É transformar a vida, é ter uma vida transformada, né? Por isso que ela educa, e a educação transforma, né? A educação ela transforma, a educação ela molda o caráter de um homem, de uma pessoa, né? Então um dos papéis da graça é educar. Aleluia, que ele fala, educando-nos para que, renegadas a impiedade, porque nós tínhamos um modo ímpio de viver, né? E quando essa graça ela nos alcança, né? Ela vem nos educarmos como nós, ela vem ditar para nós um modo digno do qual nós devemos viver no presente século, viver no presente século, renegando, né, as paixões mundanas, né? A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, porque o amor do Pai não está no mundo, né? Então essa graça ela vem nos ensinar, né? Ela vem nos encorajar, para que nós não sejamos livres das paixões mundanas, né? E vivemos no presente século de uma maneira justa, sensata, né? E piedosamente. Interessante, né? Que nós estamos falando de algo que no tempo de Noé ele pôde experimentar, né? Deus ele resolveu dar cabo de toda a humanidade, de toda a criação, né? E quando ele olha para a terra, ele vê Noé, ele fala, porém Noé achou graça aos seus olhos. Então Deus chama Noé e fala para Noé fazer a arca, né? Fabricar uma arca. E Noé ele se dedica, ele se dedica a essa obra. Noé ele se dedica
a esse propósito, né? Deus chama ele, dá as medidas, dá as formas, e a partir daí a gente não vê mais na Bíblia Deus falando de novo para Noé. A forma como Deus falou foi tão clara, né? Que Noé ele pôde entender claramente o que Deus iria fazer. E Noé também pôde ver que a fabricação dessa arca, né, que o trabalho dele a partir dessa fala de Deus, né, isso tornaria nele um propósito. E qual era o propósito de Noé? Era fazer a arca. E uma vez que a arca estivesse pronta, né, Noé ele pôde entrar para dentro da arca e através da arca ele ser salvo do dilúvio. Então Deus ele só falou com Noé uma única vez. E nós temos visto, irmãos, que a gente sabe, todos nós sabemos que o Senhor está voltando. Todos nós, os acontecimentos, os fatos, né, o nosso dia a dia, o cotidiano, mostra, né, que o fim de todas as coisas está bem próximo. Né? Então, e como nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo de uma maneira sensata, justa e piedosamente nesse presente século? Né? Como nós temos vivido? Será que nós temos vivido do modo digno da vocação que nós fomos chamados? Né? Como tem sido o nosso viver? Como nós temos vivido? Qual tem sido a nossa expectativa com relação aos últimos dias, com relação a esse acontecimento que se dará, né, do arrebatamento da igreja, da vinda do Senhor, como nós como crentes, como nós como cristãos, como as pessoas, porque o mundão está aí, ele está vivendo o momento dele, o mundo vive o seu momento, né? E a igreja? Como é que a igreja tem, qual é a expectativa? Porque Deus tem uma expectativa, né? E as misericórdias de Deus, né, ela se renova a cada dia, porque Deus ele quer que todos os homens, que nem nós lemos aqui no texto, né, que essa graça alcance a todos os homens. E esse é o papel da igreja, levar essa graça através da ministração do evangelho, através do ide e pregar, né, a palavra por todos os cantos. Então, porque o desejo do coração de Deus é que todos os homens, é que essa palavra possa alcançar a todos os homens. Então, irmãos, Tito, ele escrevendo, ele fala, aguardando a bendita manifestação da glória de Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, como é que a igreja hoje tem vivido? Como tem sido o nosso viver? Será se o nosso viver hoje nos garante? Será se a maneira como eu vivo hoje, será se a forma como eu vivo hoje me garante ser arrebatado, se o arrebatamento acontecer agora? Então, irmãos, isso é uma palavra para a nossa reflexão. Precisamos refletir a esse respeito. Precisamos ter o nosso viver. O nosso viver tem que ser conviver condizente, né, com essa graça que se manifestou salvadora para todos os homens. E essa graça nos alcançou. Essa mesma graça que Deus achou em Noé, né? Noé achou graça diante dos olhos de Deus, a tal ponto de Deus poder preservar a vida de Noé e da sua família. Apenas, não sei quantas pessoas havia no mundo naquela época, mas apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio, foram salvos do juízo, foram salvos da ira, foram salvos do que Deus derramou sobre a humanidade devido ao pecado. Irmãos, e no nosso tempo não é diferente, né? Não é diferente.
E isso tem que chamar a nossa atenção, tem que nos despertarmos como igreja. Tem que nos despertar, e o papel do Espírito Santo é justamente esse, né? Hoje a obra do Pai foi planejada na eternidade, o Filho executou na cruz, e o papel do Espírito Santo hoje é o convencimento, é nos convencer, né, que haverá a justiça, que há o pecado, a justiça, e haverá um juízo. Então tem um juízo vindo, né? E Deus quer poupar a sua igreja, como Deus poupou Noé e a sua família. Então quem estava dentro da arca foi salvo das águas do dilúvio, né? Quem estiver, e hoje infelizmente nem todos que estão dentro da igreja, serão salvos, serão arrebatados. Então, irmãos, por quê? Porque há um padrão de Deus elevado, eu tenho sempre falado isso aqui, né? Para o novo templo, há um novo tempo. Então, irmãos, e como nós temos vivido esse novo tempo, esses últimos tempos, será que nós temos vivido, que nem Pedro fala, vivendo, apressando a vinda de Cristo? Será que a forma como eu vivo, ela apressa a vinda de Cristo, né? O que matou Ananias e Safira, quando ele nega, quando ele omite uma parte, que ele tem uma propriedade, e eles vendem a propriedade e retém uma parte do que foi vendido, né? E quando Pedro chega para eles e pergunta por quanto vendeste a propriedade, eles mentiram a Pedro, eles mentiram ao Espírito Santo, pensando que estava mentindo para Pedro. E nesse exato momento, o que fulminou a ele foi justamente, por quê? Porque antes disso, Barnabé, que era um levita de Chipre, né? Ele tinha uma propriedade, vendeu e foi lá e depositou aos pés dos apóstolos. E depois, logo em seguida, vem Ananias e Safira, né? Que também tinham vendido as suas propriedades, e ambos tentaram enganar Pedro e foram fulminados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o que levou isso, né? O que levou a ser fulminado foi o padrão de Barnabé. Então, Barnabé, quando ele por ser levita, né? Ele podia nem ter feito o que ele fez, mas ele elevou o padrão da oferta, né? Ele elevou esse padrão. Então, logo atrás, Ananias e Safira, querendo reter parte do que foi vendido, né? Porque eram deles. Eles não tinham necessidade de mentir, eles não tinham necessidade de ocultar, de reter, não é isso? Mas não, o padrão de Barnabé fez com que eles fossem fulminados. Então, irmãos, o juízo de Deus, ele é sem misericórdia, né? E aqui essa graça, ela vem justamente para nos educar, né? Ela vem para que nós sejamos despertados, né? Que haverá uma manifestação da glória de Deus. Deus vai se manifestar, né? E quando ele se manifestar, como ele vai nos achar, né? Será se volto a repetir, será se o meu viver, será se a forma como eu vivo hoje, né, me garante eu ser arrebatado, eu ser levado, né? Ou vai permitir que nós passamos por uma grande e terrível tribulação? Então, irmãos, em nome de Jesus, né, que nós possamos de fato e de verdade, que possamos rever
a nossa trajetória enquanto há tempo, né? A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar, porque a graça já se manifestou, né? Salvadora para todos os homens, né? Mas o que faz a diferença entre nós e o nosso Deus são o nosso pecado, né? E a Bíblia também fala que a questão do pecado, o sangue derramado na cruz já resolveu. Então agora o que nos resta é o quê? É andar segundo a vocação pela qual nós fomos chamados, né? Andar de modo digno, é isso? Andar como o Senhor, né? Ele espera que nós nos comportemos, transitar nesse mundo pecaminoso, né? Eu falava ontem que Paulo disse que nós somos uma carta escrita por Deus e lida por todos os homens. E qual é a leitura que as pessoas fazem quando me vê? Qual é a leitura que as pessoas fazem quando te vê, quando você passa, né? Então, irmãos, nós precisamos ser sal da terra e precisamos ser a luz do mundo, né? E eu queria ler um outro trecho que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, né? Que fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo de dentre os mortos, né? E Pedro, ele faz uma doxologia, né? A doxologia é uma exaltação, né? É uma exaltação, um louvor de exaltação, né? É uma expressão de louvor e adoração a Deus, direcionado a Deus, reconhecendo justamente o seu caráter, o caráter de Deus e as suas obras, né? E as suas obras. E aqui no texto que nós lemos de Tito, ele fala que essa graça que se manifestou a fim de nos redimir de toda a iniquidade e nos purificarmos, né? Para ele, para o Senhor, um povo exclusivamente zelosos de boas obras. Entendeu? Então, irmãos, é justamente isso, né? Pedro, quando ele escreve, quando ele faz essa doxologia, quando ele vem falando acerca dessa graça, né? Ele reconhece o caráter e a pessoa de Deus e a sua obra. E hoje a igreja, irmãos, nós não podemos esquecer o que o Senhor fez por nós, a obra salvífica. Nós não, eu falei, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou. Então, aquilo que estava lá no coração do Pai, lá na eternidade passada, né, veio, né, o Verbo se fez carne, se encarnou, né, e veio entre nós, habitou entre nós, viveu 33 anos e meio sobre esta terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, derramou o Espírito sobre a sua igreja, gerando a sua igreja, e agora ele incumbiu a sua igreja de tornar manifesta essa graça a todos os homens. Então, a palavra diz que o papel que Jesus deu, né? Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. Então, irmãos, o que está proposto no Evangelho é o que? É a propagação do Evangelho, é a vida eterna, a salvação das nossas almas, né? E por isso que essa graça, ela nos educa de uma maneira que nós viemos renegar as paixões mundanas, porque na realidade o mundo é belo, o mundo é maravilhoso, né? Agora, as coisas que existem no mundo, né, é que Deus
abomina. Então, se um dia Deus ele resolveu dar cabo de toda a humanidade por conta do pecado, né? Quando Jesus, lá em Mateus, quando Jesus ele fala da sua vinda, ele relembra justamente os dias de Noé. Assim como nos dias de Noé casavam-se, né? Dava-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e eles não puderam ver, não é isso? Então ele fala sobre a vinda dele. Vou ler aqui: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, né? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, essa graça, ela tem um papel educativo, nos ensinar, e ela vai ficar conosco até a manifestação do Senhor, né? Então, por isso que a cada dia, basta o seu próprio mal, nós temos uma graça. A cada dia que o pecado nos assedia, e a Bíblia fala que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Então essa graça, ela vem junto com a misericórdia e vem junto com o selo do Espírito Santo, que vai nos encorajar a renegar as paixões mundanas, vai nos renegar, vai fazer com que nós evitamos a viver impiamente. Nós não devemos seguir o modelo do mundo, né? Nós não devemos nos amoldar, né? Nos modelar pelo mundo, né? Porque o padrão que Deus quer para nós, né? O padrão, ele é outro. O padrão que Deus ele reservou-se para nós, né? Porque é um padrão elevado. É um padrão elevado. E por isso que nós temos que reconhecer a pessoa de Deus, reconhecer quem Deus é e o que ele fez. Porque, olha só, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Por um lado, tem um juízo, né, pré-determinado, né? Um dia, assim como Deus trouxe o dilúvio sobre a humanidade, trouxe o juízo, né? Deus ele encerra todos os ciclos com um juízo, né? Então, dessa mesma maneira, irmãos, a palavra de Deus hoje, o Espírito Santo hoje vem nos convencer que nós temos que prestar a atenção, não sermos distraídos na nossa maneira de viver, né? Não sermos confundidos com o restante da humanidade, né? A Bíblia fala o seguinte: aquele que está limpo, limpa-se cada vez mais. O que está sujo, né? Se enlameie mais. Então, e nós devemos buscar o quê? Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, essa graça acompanhada com a misericórdia que é renovada a cada manhã, a cada dia, o tempo que você tem de vida, que nós temos de vida, não é apenas para nós vivermos, acordar cedo, sair para trabalhar, sair para ganhar nossa vida, voltar, comer, dormir. Não, irmãos, não. O tempo que nós temos, né, é o tempo da oportunidade, é o tempo oportuno, né? É o kairós de Deus. Deus ele está soprando sobre nós um tempo oportuno para nós, para a humanidade se voltar, para o seu coração se voltar para Deus. Porque o coração de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E cabe a quem? Difundir essa verdade? Cabe a nós como igreja. E qual é a maior pregação? A maior pregação
que você bem pode ter é o que? É o teu testemunho, é a forma como você vive, né? Como uma carta escrita por Deus e lida por todos os homens. Então, irmãos, Efésios vem dizer assim para nós, né, no capítulo 2, que nós fomos salvos pela graça. A graça nos alcançou. Ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entendeu? E ele fala aqui: e entre os quais também nós, né, andávamos outrora no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, não é isso? E éramos por natureza filho da ira, né? Como também os demais. Versículo 4 fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, aleluia, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, aleluia, né? E juntamente com ele, olha só, pela graça sois salvo, ele nos salvou, né? Nós que outrora éramos ímpios, nós que outrora andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade dos príncipes das potestades do ar, do Satanás, do inferno, do inimigo das nossas almas. Nós éramos escravos do pecado, fazíamos justamente o que dava na nossa vontade, o que a nossa carne pedia, os desejos do nosso coração comandava a nossa carne. Mas agora, irmãos, nós somos guiados, somos governados pelo Espírito Santo de Deus, né? Aí o versículo 4 fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia. Irmãos, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós fomos gerados no coração de Deus. Nós fomos amados antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo, irmãos. Isso precisa me incomodar, isso precisa transformar. Por isso que o título dessa mensagem é A Graça que Transforma. Porque a graça precisa trazer a transformação, a graça precisa trazer a metamorfose, né? Por isso que o processo, por isso que a Bíblia fala que o caminho que conduz à vida eterna é um caminho, é uma porta estreita, é apertado o caminho, né? E são poucos que se acertam com ele, né? Tu vê a quantidade de pessoas que tinha no tempo de Noé e tu vê a quantidade que sobreviveram, 8 pessoas. Então, irmãos, isso tem que iluminar a nossa mente, iluminar os olhos do nosso coração, né? Isso tem que nos trazer um renovo do temor, de como nós devemos andar diante do Senhor com temor e com tremor. Porque a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento o arrebatamento acontece. A qualquer momento, ou se Jesus não voltar, ou você for ao encontro dele, ou nós formos ao encontro dele, o que será de nós? Então a nossa velha natureza, ela já foi crucificada com Cristo. Por isso que ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E não apenas isso, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, o Senhor só nos amou, e a forma como ele nos amou foi
que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas como assim? Nós estávamos mortos, né? Esse morto é morto espiritualmente. É morto espiritualmente. Quando Adão comeu do fruto da árvore, que ele falou para que não comesse, que o dia que ele comesse ele morreria, Adão comeu e viu que não morreu. Mas era o quê? E quando ele come, ele perde, ele morre. E essa morte não foi uma morte física, foi uma desconexão com o seu Criador. E todo homem que se desconecta do céu, ele está morto. Se você arranca uma planta da terra, ela morre. Se você tira um peixe do mar, ele morre. Se você tira o homem da presença de Deus, ele é um homem morto. Ah, Senhor Jesus, né? Então, irmãos, foi esse foi o estado em que Deus nos amou. E interessante, quando Adão peca, é Deus que vai até Adão. Ele fala: Adão, aonde estás? Aonde estás? Né? E mesmo sabendo, porque Deus é presciente, ele sabia onde Adão estaria, mas ele queria o quê? Né? Ele queria que Adão ele reconhecesse gravidade, o tamanho, né? Que agora ele desconectou da presença. Esse aonde está, Deus sabia onde que ele estava, mas ele perde o quê? Ele perde a conexão do relacionamento. Ele perde a conexão daquele que todos os dias, pela viração do dia, ia lá ter comunhão. Ele é desconectado da comunhão, né? E quando há essa desconexão, irmãos, isso vem em estado de morte, né? E quando ele vem até Adão, o que ele faz? Adão, ele vem ele fala: eu ouvi a tua voz. Adão era acostumado a ouvir a voz de Deus, mas ele disse: eu ouvi a tua voz, né, e temi porque eu estava nu. Mas quem te falou que tu estava nu, homem? Quem te disse que tu estava nu? Comeste do fruto que... Olha só. Então, irmãos, o desenrolar a gente já sabe, né? Que Deus, Adão, ele fez para ele, para tapar a sua nudez, ele pegou folhas. E a folha, quando você arranca ela da árvore, a tendência dela é secar. Isso mostra que a nossa justificativa, a nossa justificativa é como trapo de imundície, né? Não serve bem para nada. O que é trapo bem de imundície que Isaías fala? É pano de menstruação, não serve para nada. Então o que Deus faz? Deus mata um animal, aleluia. E se Deus matou o animal e da pele desse animal fez vestimenta bem para o homem, houve o que? Uma morte, houve um derramamento de sangue. Então, irmãos, e a Bíblia vem dizer para nós que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, irmãos, antes da fundação do mundo, Deus já proveu, Deus já sabia quem o Robinho era, o que o Robinho faria, como o Robinho iria se proceder, né? Como você iria se proceder. Deus sabia que você também iria se esconder até o dia que Deus viesse até nós nos procurar. Porque me fugiu o termo agora, Senhor Jesus, a iniciativa é sempre de Deus. É Deus que sempre toma a iniciativa. Ele tomou a iniciativa de enviar um juízo, né? Mas ele falou para Noé: Noé, faze para ti uma arca, porque a arca vai te trazer a salvação, né? E hoje, irmãos, ele vai trazer um juízo. Mas antes, como o homem pecou, através de Adão, o pecado entrou no mundo, de um único homem, porque nós não estávamos lá quando Adão pecou, né? Através de um único homem veio o pecado, o pecado entrou no mundo, entrou na humanidade, né? E através de um ato de um homem,
aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus Cristo, o segundo Adão. Quando ele fala, Pai, consumado, tetelestai, consumado está. Quando ele fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por quê? Porque Adão, ele tinha entregado o poder, a autoridade nas mãos de Satanás. E Jesus, e em Cristo, ele reaveu toda essa autoridade que o homem perdeu na queda. Aleluia! Glória a Deus! Que graça é essa, irmãos? E aqui vai dizendo que nós fomos salvos, né? Pela graça. E não apenas isso, ele nos fez assentar, né? Ele nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos, ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então ele nos botou, ele nos tirou da morte, né? E nos colocou numa posição elevada. A nossa posição em Cristo, né? Está nas regiões celestiais. É viver onde Cristo vive, assentado, né, nas regiões celestiais, né? E ele fala mais, para o versículo 7 de Efésios capítulo 2, para mostrar no século vindouro, né, a suprema graça em bondade para conosco em Cristo. Então, olha só, esse versículo mostra que para mostrar o que Cristo fez, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da graça em bondade para convosco em Cristo. O que quer dizer isso? Que os crentes serão uma eterna demonstração da graça de Deus. Entendeu, irmãos? Da graça de Deus, da benignidade de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, nós somos alvo disso, irmãos. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne, crucificaram a sua vontade, né? Por isso que o trabalhar do Espírito Santo, né? Por isso que o trabalhar do Espírito é um processo, né? É um processo transformador. Nós vemos Abraão, o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó, né? Tipificando, né? Abraão tipifica o quê? Abraão é o pai, né? Porque Deus falou para ele o quê? Que benditas, que todas as famílias da terra seriam benditas no pai Abraão, né? Então Abraão, ele tipifica, né, simbolicamente, tá, irmãos? Ele aponta, ele tipifica a obra do pai, né? E Isaac é o filho da promessa, né? Quando Deus pede a Abraão, traz o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, traz para mim aqui no Moriá, traz para mim, sacrifica ele. E Abraão não consultou a Sara. Abraão não consulta ninguém, pega Isaac, pega a lenha, pega o cutelo, pega o seu servo e parte, né? E ele, eu falei isso numa live passada minha aí, né? E ele fala para os seus servos, ó, ficar aqui no pé do monte, que eu e o menino iremos e voltaremos. Olha só, porque Abraão, ele cria que ainda que ele pudesse sacrificar Isaac, ele cria que Isaac era o filho da promessa e que Deus o ressuscitaria. Então quando Abraão vai lá, aquela cena, né? Isaac, pai, tá aqui a lenha, tá aqui as pedras, tá aqui a lenha, tá aqui, e cadê o animal, né? Cadê o sacrifício? Aí o que Abraão fala, Deus proverá para si. Deus proverá, Jeová, né? Jeová Jirei, Deus proverá bem para si. E quando Abraão vai, ele ouve a voz, Abraão, não faça tal coisa,
porque agora eu sei, né? Porque agora eu tenho certeza, né? Que você não está preso ao seu filho, né? Mas o que Deus quis mostrar? O que Deus quis mostrar com isso? Pedindo a Abraão o seu filho, seu único filho a quem tu amas, Isaac. Então Isaac, ele morreu e ressuscitou, né? Ele tipifica Jesus morrendo e ressuscitando. Ele queria gerar no coração de Abraão o mesmo sentimento bem que ele teve, né? De dar o seu único filho, né? Para morrer em favor da humanidade. Isso era o que Deus queria provocar em Abraão, que ele sentisse o que ele sentiu. Portanto, que na cruz, né, ele fala: Eli sabachthani, Eli sabachthani, Pai, Deus meu e Rei meu, por que me abandonaste? Porque naquele exato momento foi o único momento em que o Pai abandonou ele, porque ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Isaías fala que ele levou sobre si, sobre os seus ombros, todos os nossos pecados. E aquele momento foi o momento que o Pai não olhou para ele. Entendeu, irmãos? E depois vem quem? Isaac, depois vem Jacó. Jacó, o que Isaac fez? Até para buscar Rebeca, até para buscar a esposa, né? Abraão mandou que os seus servos, né, fosse buscar uma esposa para ele, né? E esse servo que vai buscar a esposa para ele aponta para o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai preparar, né? Que vai trazer a igreja para Cristo. Entendeu, irmãos? Mas Jacó, o que Isaac fez mais? Ele só desentulhou alguns poços, não é isso? Que era do seu pai. Mas Isaac, ele herda tudo que era de Abraão. Mas Jacó, quando vem, Jacó é o que? É o suplantador. Jacó, ele é o mentiroso, é o manipulador, né? E ele não precisava de fazer nada daquilo, né? Porque a Bíblia fala que Deus se aborreceu de Esaú e amou a Jacó. Então, se a gente for ver a vida de Jacó, ele suplanta, mas ele também é suplantado por Labão, né? Ele mente, ele traça toda aquele plano do inferno ali para ganhar o direito de primogenitura, porque ele amava isso, ele desejava, mas isso já era dele, porque Deus já tinha escolhido ele, entendeu? Então o que acontece? E se nós formos ver a história de Jacó, é uma história de sofrimento, é uma história de muito trabalho, é uma história até Jacó se transformar em Israel, né? Até ele chegar no Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque é o Vale da Transformação, irmão. Jacó, ele deu muito trabalho, teve muito trabalho. E esse é o trabalhar, e Jacó aponta para o trabalhar do Espírito Santo. É o trabalhar do Espírito Santo hoje na nossa pessoa difícil, na nossa pessoa mentirosa, na nossa pessoa inescrupulosa, na velha criatura, no velho homem, na velha natureza. Isso requer um trabalhar, isso requer um quebrantamento do homem exterior, isso requer que o Espírito Santo, que a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida a tal ponto. Nós fomos selados pelo selo do Espírito Santo, e até o dia dos resgates das nossas almas. E até lá a Bíblia fala, Paulo fala aos Filipenses, que aquele que começou em vós a boa obra há de findá-la até o dia de Cristo. Então esse trabalhar hoje, Deus está trabalhando, e Deus, ele tem as suas ferramentas, Deus tem os seus meios de nos quebrar. A gente vê lá em Jeremias capítulo 18 que o oleiro, ele está entregue à sua obra. E qual é a sua obra? A sua obra é trabalhar nos seus vasos.
né? E ele trabalha no seu vaso. Se o vaso se quebrar nas mãos, o oleiro bota ali, amolece o barro, né? E faz de novo segundo ele quer fazer, porque a obra é dele, tudo parte dele, a iniciativa é dele. Não foi você que amou, mas foi Deus que o amou primeiro, foi Deus que nos amou primeiro, né? Foi o Senhor que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos elegeu nele, nos predestinou para uma grande salvação, irmãos. Por isso que nós não devemos viver mais como impiamente. Por isso nós temos que abandonar a nossa maneira fútil, o nosso modo fútil de viver. E nós temos que viver apressando a vinda de Cristo. Devemos viver de maneira a apressar a vinda do Senhor para nós. Porque o que resta nesse mundo mais? Tira a igreja, porque a igreja que eu estou falando é a igreja do CPF do céu, tá? A igreja não tem CPF, né? Eu estou falando da igreja do céu, a celestial, aquela que Deus vê que é imaculada, sem defeito, sem ruga, né? Tira a igreja da terra para ver o que vai acontecer. A única coisa que está retendo a manifestação do anticristo é justamente a igreja. É a igreja que ainda está retendo que o filho da iniquidade, o iníquo, ainda não se apresentou por conta da igreja, porque o cenário está tudo pronto, mas tem uma mão que governa, tem alguém assentado no trono, governando. E por isso que todas as coisas têm cooperado para o bem daquele que ama a Deus. Eu sei que você ama o Senhor. Eu sei que essa palavra está falando com você, assim como está falando comigo. Assim como está nos mostrando que nós temos que viver a nossa maneira como nós vamos viver a partir desse momento, né? A partir do dia que nós recebemos o Senhor, a partir desse momento, do agora, uma nova mentalidade. Por isso que Paulo fala da questão da renovação da nossa mente. Por que o crente tem que ter uma mente renovada, né? E não se conformar com os padrões do mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Ao redor de nós tem que ser transformado. Onde você chega, irmãos, a pessoa de Cristo chega. Aonde eu chego, a presença de Deus tem que chegar, e o mal não tem que prevalecer, irmãos. Porque nós carregamos esse tesouro em vaso de barro. Embora nós somos frágeis, embora nós não rachamos à toa, há uma excelência de Deus dentro de nós. Então, irmãos, o que nos resta, ele fala mais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Olha, é a bondade de Deus. A graça é o favor imerecido, a graça é uma bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é querendo que nenhum de nós nos percamos, né? E ele fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa palavrinha tão pequenininha, mas com significado enorme. Não é pelas obras, né, que nós somos salvos, é mediante a fé. E essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, pela palavra, né? No momento que, como é que a fé ela é gerada em nós? Quando a palavra vem até nós, e a palavra vai gerar a fé. E ele fala, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, e importa que todos aqueles que adoram a Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, né? Então, irmãos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Aleluia. Não é o que você faz, não é porque você é bonzinho, porque você é loirinho, porque você é magrinho ou gordinho, bonitinho ou feinho. Não, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, né? Para que ninguém se glorie. Aleluia. Olha o versículo 10 que eu falo: pois somos feitura dele. Aleluia. Aqui ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Aí de novo aí, lá de Tito aí, zelosos para as boas obras. E aqui está as boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vou repetir para você, né? Essas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, que obras são essas? A obra do Pai que Ele planejou na eternidade passada. A obra do Filho que foi lá na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar e no seu lugar, derramando o seu sangue, nos redimindo, trazendo para nós a redenção, derramando todo o seu sangue, né? E a obra do Espírito, que é o que? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É essa obra que ele está se referindo, para que nós andássemos dela, reconhecendo o caráter de Deus e a sua obra. Que obra foi essa? Dá o seu único filho em favor da humanidade, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, irmãos, essa graça, ela é salvadora, né? Eu falava de Jacó, quando ele a gente vasculha a vida dele, é o cara que mais deu trabalho para Deus. Isso aponta para o trabalhar do Espírito Santo, para o trabalhar renovador e transformador do Espírito. Até ele se transformar de Jacó, transformar em Israel, até ele chegar no Vale de Jaboque. Eu falei que o Vale de Jaboque é o vale da transformação, é onde Deus toca e te faz manco. É onde também ele te toca, te faz manco, mas muda o seu nome. Aleluia. Muda a sua vida, muda a sua história. Agora você não mente mais, agora você não rouba mais, não trapaceia mais. Agora você dá a cara, agora você mostra quem você é, né? Porque você agora é uma nova criatura, você foi gerado, você foi regenerado, você nasceu de novo, é um novo nascimento. Nem Nicodemos, como mestre em Israel, vai ter de noite com Jesus para não ser visto, né? E o fato dele ter ido à noite ter com Jesus, né, mostra o estado interior dele de trevas, né? Isso mostra o estado de dentro de Nicodemos. E ele chega lá, mestre, eu sei que tu é mestre, vindo, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for contigo. Jesus foi direto, foi cirúrgico. Ele vai no ponto naufrágico de Nicodemo e fala: Nicodemo, o que importa-vos é nascer de novo. Como é isso, nascer de novo? Como é nascer de novo? Nascer de novo? Será eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo e ser gerado? Não, é nascer do Espírito, da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não verá e nem entrará no reino dos céus, Nicodemos. É isso. E você, sendo mestre em Israel, não sabe estas coisas. E a igreja que tem a palavra não conhece essas coisas, não sabe que o Senhor está vindo, que Ele está voltando, que o Senhor está voltando para buscar uma igreja adornada, preparada para o encontro com o Senhor nos ares, irmãos. Há uma boda nos esperando, há um casamento nos esperando. Senhor Jesus, há um momento da expectativa de Cristo com relação à sua igreja. E qual tem sido a nossa expectativa com relação a isso? Será se
quando se fala da vinda de Cristo, o que vem no teu coração? Vou subir com o Senhor, ou será que eu vou ficar? Então, irmãos, a gente precisa deixar, a gente precisa voltar para o Senhor, porque essa palavra que nós lemos aqui no versículo 10, pois somos feitura dele, essa palavra feitura no hebraico significa poema. O que Deus está escrevendo em nós é um poema. O que Deus está escrevendo através dos processos que você talvez esteja passando, que nós estamos passando, é um poema, né? Somos feitura dele, um poema dele, né? E esse trabalhar do Espírito Santo, irmãos, né? Quando essa obra do Espírito se concretizar, né? Tu vê que sempre quando Deus ele queria mudar alguém, ele mudava o seu nome. Abrão, não se chamar mais Abrão, vai ser Abraão, porque você vai ser pai de multidões. Sarai, tu é estéril? Agora não, vai ser Sara, princesa, aquela que vai gerar, né? Então, irmãos, Deus sempre quando muda o nome, ele muda, ele transforma. Ele muda porque ele transforma. E a Bíblia fala que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram lá para trás. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! E Deus quer transformar, Deus quer mostrar, Deus quer nos exibir, né? Esse poema, essa feitura dele, né? Que nós fomos criados, recriados, regenerados em Cristo. Não precisou a gente entrar de novo no útero da nossa mãe, mas é ser nascido da água e do Espírito. E uma vez nascido da água, quem é nascido da água, pastor? É ser emergido, quando você é batizado nas águas, quando você sobe das águas, ali foi sepultado o velho homem, né? E agora tem um trabalhar do Espírito Santo em nós, agora tem um mover, né? E esse mover é de dentro para fora, né? De fora bem para dentro, irmãos. Com a minha boca eu confesso a respeito da salvação, né? Da minha fé da salvação, eu confesso, né? Com o meu coração eu creio, mas com a boca eu confesso. Nós precisamos confessar Jesus Cristo, nós precisamos confessar a Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, permitir que esse trabalhar de Deus nos alcance, permitir que essa palavra nos alcance, nos lave, nos purifique de todo o pecado, que possamos ser lavados, ser totalmente purificados através do sangue do Cordeiro, irmãos. Deixar o Senhor trabalhar em nós. E o Pai trabalha até agora. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. O Senhor está trabalhando em nós, nas situações, em todas as situações, né? E nós, irmãos, nós não podemos ser egoísta a tal ponto, aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça. Nós devemos propagar essa palavra, alcançar todos os homens, todos os homens com essa verdade. Paulo disse que a verdade estava nele. E o que Paulo fazia com essa verdade? Ele multiplicava essa verdade. Jonas, quem deu mais trabalho bem para Deus? Jonas ou os ninivitas? Quem deu mais trabalho bem para Deus? Jonas ou Ninivita? Quando Deus chama Jonas, fala, vai lá em Nínive, prega lá em Nínive, ministra sobre Nínive, né? O que Jonas faz? Jonas foge da presença de Deus, porque no coração de Jonas, ele sabia, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era bondoso, que ele, ao pregar para os ninivitas, que tantos males fez ao seu povo, né? Jonas, ele teve um coração egoísta, ele só quis para ele. Ele queria misericórdia para ele e juízo para os ninivitas. Mas o coração de Deus não age assim, irmãos. O coração de Deus não age assim. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é misericordioso e quer que todos nós nos arrependemos e nos voltamos bem para ele, né? Então, quem deu mais trabalho para Jonas? Qual foi a pregação de Jonas bem para Nínive? Né? Dentro de 40 dias,
não é isso? Ele fala, Jonas não pregou, Jonas falou, em 40 dias, né, Deus vai trazer juízo. E levou o quê? Levou que todos os ninivitas, né, o rei, ele estabeleceu um jejum, apregoou um jejum, porque Jonas anunciou um juízo que viria sobre Nínive. Deus leva 3 capítulos para falar com Jonas. E leva, através de uma fala de Jonas, 120 mil pessoas se convertem ao Senhor. E o Senhor fala para Jonas, né? Jonas depois, o Senhor faz nascer aquela plantinha em cima, aquela sombra. Jonas está ali. Daqui a pouco a planta murcha. E Deus fala para Jonas, mostra para ele o que? Você teve misericórdia da planta que você não plantou, né? Nasceu e eu tirei ela de você. E como eu não teria misericórdia, Jonas, dos ninivitas que não sabem distinguir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita? Então, irmãos, é por isso que eu falo que no céu terá muita surpresa. No céu nós teremos muita surpresa, porque não é eu, não é você quem decide quem deve e quem não deve, quem pode ou quem não pode, né? O que cabe-nos a nós, irmãos, é vivermos do modo digno da vocação do qual nós fomos chamados. O que cabe-nos a nós é comermos essa palavra, é deixar que o Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, da justiça, né, e do juízo, ele possa trabalhar em nós a tal ponto, irmãos, a tal ponto, se preciso for, que ele toque, que ele quebre, né, mas que ele refaça de novo segundo a sua vontade, né? Jesus disse que se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o, né? O que está dizendo com isso? Arrancar teus olhos, porque é melhor entrar no reino do céu sem um olho, se é uma mão que te faz pecar, se é teu pé que te faz pecar, se é teus pensamentos, melhor arrancar, porque é melhor você entrar assim no reino do que você ir assim, perfeitinho, bonitinho, cheirosinho, né, transvestido de crente e queimar no lago do fogo do inferno. Então, irmãos, em nome de Jesus, não era nem isso que eu ia pregar, né? Mas em nome de Jesus, Deus quis assim, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, esse trabalhar renovador do Espírito Santo, né, ele está fazendo a obra. Ele começou e ele está finalizando até o dia de Cristo. Porque, irmãos, uma vez que nós fomos chamados, não adianta fugir. Para onde eu irei sem ti? De onde eu me esconderei? Para onde me irei sem ti? A tua presença, se eu subir aos céus, lá estarás. Por onde eu for, tua mão me guiarás. Não me esconderei de ti. É isso. Para onde você vai se esconder mais? Deixa Deus trabalhar. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque Deus, o cálice da ira de Deus está transbordando sobre o mundo. Portanto, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vivei no mundo como se dele não se deleitasse. Nós temos que viver no mundo como sal da terra, como luz do mundo e sal da terra. É isso que Deus quer para nós, é a maneira sensata, justa, né, e piedosa. Não queremos que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E todos só vão chegar se eu falar, se você divulgar, se você viver o verdadeiro evangelho. Por isso, em nome de Jesus, irmão, e aqui eu vou terminar, né? Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra, que essa palavra foi toda para mim, que nós podemos deixar o Senhor trabalhar em nós, né? Ele começou a boa obra, ele vai findar, não é na nossa maneira, não é no nosso tempo. Fala, Hugo, Deus te abençoe, meu queridão.
Saudade de ti, rapaz. Vem passear aqui em Maceió. Né? Não é da maneira como eu quero, não é da forma como eu imagino, né? E a Bíblia fala que ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, e sabemos quando ele se manifestar, nós seremos iguaizinho a ele, né? O maior desejo no nosso coração é subir aos céus. Não, o desejo é vê-lo como ele é, né? Porque vai ser um dia que nós o veremos como ele é. E porque ele está trabalhando em nós, irmãos. Ele está trabalhando, a boa mão de Deus está nos moldando. Por isso que todas as coisas têm cooperado para o bem daquele que ama a Deus, para aquele que é chamado segundo o seu propósito. Deus, ele estabeleceu um propósito para nós, há promessas para nós. Nós somos agora concidadãos do reino dos céus, não somos mais qualquer pessoas, né? Nós agora herdamos o nome que está acima de todo nome, nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o trabalho da graça, essa graça que transforma, essa graça que nos alcançou nos nossos delitos e pecados, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós herdamos o nome que está acima de todo nome. Essa é a graça, irmãos. Essa é a grande obra salvífica na cruz do Calvário. Morreu, mas ressuscitou e agora está trabalhando em nós para apresentarmos a Ele mesmo como igreja imaculada, sem defeito, sem ruga, né? Para a sua esposa, né? Ele virá e nós iremos entrar na boda do Cordeiro, viveremos por 1000 anos com Cristo aqui na terra, no novo céus, na nova terra. É aqui, nessa mesma terra, né, que Satanás enganou, que Satanás usurpou de Adão. Cristo reaveu tudo que Adão perdeu, né? E nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor disse: eis que faço nova todas as coisas, né? E o que João viu? João viu a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada para o seu noivo, né? Ele viu, ele disse assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! E lhes enxugarás dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Aleluia! Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, né? E acrescentou: ô Márcio, Deus te abençoe, meu querido. E acrescentou: porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Irmão, ó, tudo já está feito, irmãos. Tudo está feito. Eu sou, aleluia. Aí, o eu sou que sou. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede. Tu é sedento? Tu tá com sede? Não beba de qualquer fonte. Tem uma fonte reservada. Darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Que coisas são essas? Eu serei Deus e ele será filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a promessa, irmãos. É isso aqui que nós devemos nos apegar. Isso que tem que renovar em nós. Isso que tem que trazer essa renovação, né? Isso que tem que trazer esse discernimento. Isso que tem que trazer, irmãos, né? O amor, o temor pela essa palavra. Porque, irmãos, a Bíblia fala que não se manifestou ainda o que haveremos de ser.
Agora imagina um Deus da perfeição, que fez tudo perfeito. Olha para o universo, tudo harmonioso, irmãos, tudo harmonioso. Olha o que, e aqui eu vou terminar, olha o que o salmista fala no Salmo 19, ele fala: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. E aqui eu termino. Cristo é a nossa justiça. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque nós recebemos uma graça, a graça que transforma. Somos transformados mediante o trabalhar regenerador, transformador e renovador do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meus irmãos, que nós possamos nos achegar ao Senhor, que o nosso coração seja um coração de busca, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que as nossas iniquidades, não nos separe do Senhor, mas que sejamos lavados a cada dia pelo lavar regenerador da palavra, pela água da palavra. Por que você toma banho todos os dias? Porque você quer ficar com o corpo limpo. A palavra, ela nos lava todos os dias, Esse é o verdadeiro banho, a verdadeira palavra que nos lava, que sacia. Então, se está sedento, ele fala que de graça darei da fonte da água da vida. Então, o sedento, irmãos, por Cristo, não bebe de qualquer água, não se lambuza com qualquer coisa. O sedento de Cristo sabe a fonte, e a fonte é a água da vida, que vai gerar para a vida eterna. Há uma eternidade que Deus plantou no coração do homem. Deus implantou no nosso coração uma eternidade. A eternidade está aqui. Agora, se ela vai ser com Cristo ou longe dele, isso nós não sabemos, Mas o que nós devemos anelar é buscar o Senhor enquanto ele pode se deixar ser achado. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus ilumine cada vez mais os olhos do teu coração, porque do coração procede todas as fontes da nossa vida, Que Ele põe colírio nos nossos olhos para que nós possamos ver, discernir a maneira, o modo, como nós transitamos até o Senhor voltar, e que até o Senhor voltar Ele possa achar em nós essa mesma simplicidade, esse mesmo carinho de buscar o Senhor, essa mesma maneira, que o Senhor possa nos achar sedento por Ele, que nós não sejamos que nem as 5 virginécias, mas que nós tenhamos não só as nossas lamparinas, mas também que nós temos a nossa reserva de azeite, para que quando o noivo chegar, nós podemos entrar com ele, para as bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe com uma rica noite, que a tua noite seja uma noite esplendorosa na presença de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo possa estar te alcançando, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo possa estar sendo derramada sobre a nossa vida.
que o Senhor possa estar guardando a nossa casa, nossas famílias, que o Senhor possa estar guardando a sua igreja, a menina dos seus olhos, a tua igreja que é sem defeito, sem ruga, a tua igreja que é linda, maravilhosa, Senhor. Nos guarda como membro da tua igreja. Senhor, seja com todos os irmãos, fortalece aquele que está caído, aquele que está abatido, traz o renovo que nós precisamos, traga à existência aquilo que não existe, renova, Senhor, renova o nosso interior, há uma renovação em nós, o teu Espírito Santo que está trabalhando em nós, que o Senhor venha nos governar, que o Senhor venha nos direcionar, que nós possamos entender, ouvir a voz do Senhor, ouvir a tua voz, que os nossos pés possam caminhar segundo as suas pegadas, que nós possamos, Senhor, pisar aonde o Senhor pisa, que o Senhor possa nos levar de uma maneira sobrenatural, porque o Senhor possa elevar o nível, Deus, a dimensões no Senhor que nós ainda não alcançamos. Paizinho querido, seja conosco, Deus, perdoa cada vez mais os nossos pecados, lava-nos cada vez mais no teu sangue, que nós possamos de fato, de verdade, ó Deus, ser trabalhado pelo teu Espírito, nos conduz como a menina dos teus olhos, que a tua boa mão esteja sobre nós, que o teu governo esteja sobre nós, Senhor, que o teu direcionamento possa estar sendo sobre a nossa vida, abençoa toda a nossa família, abençoa cada irmão, abençoa cada santo, ó Deus, espalhado pelos 4 cantos do mundo. Senhor, abençoa a nossa nação, seja com as autoridades. Senhor, venha lavar a nossa nação da corrupção. Meu Senhor Jesus, toma minha vida, toma minha casa, Senhor, toma minha esposa, seja com ela lá no seu trabalho, lá no seu plantão, seja comigo amanhã lá no meu plantão também, ó Deus, toma a nossa vida. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Senhor, abençoa os nossos negócios, abençoa a nossa vida, abençoa a vida de cada um de nós, seja com nossos irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Abençoa a vida do Hugo, a vida do Márcio, os seus familiares, abençoa todos, ó Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus, que a paz que excede a todo entendimento humano possa estar nos guardando em Cristo Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, Hugo. Deus te abençoe, Márcio. Que Deus te abençoe grandemente. Eita glória! Manda um abraço aí, Hugo, para tua mãe, para o Kaique, para o Pedro. O Márcio, manda um abraço para a esposa, para o pastor Leandro, para toda aí a congregação, tá bom, meu querido? Em nome de Jesus, tá? Até a próxima! A próxima vai ser logo ali, né? Em nome de... querendo o Senhor, né? Vai ser tudo conforme o Senhor. Que Deus te abençoe, né? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos vós e que todos digam amém. Que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. E amanhã tem café com o pastor Robinho. Deus te abençoe. Fui. Deus te abençoe, meus irmãos.